Meninas, no primeiro vídeo eu contei um pouco pra vocês sobre o meu processo com relação ao silicone. Mais uma vez eu reitero aqui que eu não sou contra os implantes de silicone e também que não quer dizer que a minha situação vai acontecer também com você. A síndrome ásia, que ela é popularmente conhecida como a doença do silicone, ela tem alguns fatores. A síndrome ásia, ela é a doença autoimune induzida por adjuvantes, pode ser por vacinas ou pelo silicone. Tem outros fatores que corroboram, né, para que você adquira essa síndrome. E ela, o que que acontece? Imagina assim, vou falar de uma forma bem generalista aqui para que talvez fique mais fácil para algumas pessoas compreenderem. Quando entra algum pauzinho no seu dedo, ou você tem um machucado e é introduzido ali algum corpo estranho, o seu organismo ele possui um sistema de defesa, que é o sistema autoimune, e ele começa a expulsar aquele corpo estranho que tá ali. O silicone, por ser grande, o que é que o organismo faz? Ele cria ali uma capa protetora que envolve o silicone. E ele não consegue expulsar. E muitas vezes ele começa a desenvolver esse combate ao corpo estranho através de ações contra o seu próprio organismo. Daí que vem a queda de cabelo, vem o ressecamento na pele. E você começa a tratar porque você não consegue fazer o link de uma coisa com a outra. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Então os sintomas apareciam, eu ia cuidando como doenças pontuais. E aí, como o seu corpo não consegue expulsar aquele silicone, ele cria aquela camada protetora ali, e que alguns médicos dizem que aquela camada impede que o silicone entre em contato com o seu corpo, e que aquela película ali, ela serve para proteger você do contato com o silicone ali. Essa informação, pessoal, da existência da síndrome ásia, da possibilidade de rejeição, principalmente comigo, se eu tivesse tomado conhecimento, na primeira vez que eu tive uma rejeição, que existia essa remota possibilidade de acontecer novamente, eu jamais teria substituído a prótese. Ali eu teria removido e ponto final, acabou a história. Mas eu não conhecia, é por isso que eu acho tão importante trazer essa informação aqui pra você. Naquele momento, se eu soubesse, eu não teria trocado, mas eu troquei. Um cuidado que eu tive quando eu fui colocar a segunda prótese foi anotar a marca, a série, e eu fui muito clara quando da escolha da segunda prótese de como que funcionava caso ela rompesse novamente. Porque o que as pessoas não sabem é que a doença, a síndrome, você pode adquirir sem que sua prótese esteja rompida. Porque existe algo chamado bleeding, que é o suor. É o fato da sua prótese ela suar. Por isso que muitas vezes a gente vê aí em fotos na internet próteses bem durinhas, assim, bem cheinhas, e que quando elas são substituídas, elas estão mais murchas, mais secas. Aquilo é o suar da prótese. Aquele silicone que tá ali dentro, ele acaba passando pro seu organismo, inclusive tendo contato com aquela película que foi criada ali. No meu caso, na primeira vez ela houve o rompimento da prótese, troquei por outra por falta de informação, porque se eu soubesse eu não teria trocado. E na segunda vez, agora, quando eu fui fazer a cirurgia, até o último momento, todos os meus exames constatavam que minha prótese ela estava intacta. Não existia rompimento, não existia nada, ela estava intacta. Por isso é importante que você saiba que a síndrome ásia e os seus sintomas, eles podem aparecer independente da sua prótese estar rompida ou não. Porque o seu organismo entende que existe um corpo estranho ali e ele vai combater e ele acaba trazendo doenças. O que é importante você saber é que sintomas podem aparecer e que não necessariamente atinjam o seu sistema autoimune. A queda de cabelo, o ressecamento na pele, problemas de visão. Mas quando ele já está no nível bem mais aprofundado, bem mais forte, aí sim ele começa a trazer essa disfunção no seu sistema autoimune que geram as doenças autoimunes, que foi o que aconteceu comigo. Algumas pessoas possuem predisposição para doenças autoimunes, que é o meu caso, mas você não tem como saber.
A não ser que você já tenha algum histórico na família. Eu tinha um histórico na minha família de alguns problemas autoimunes, mas eu nunca liguei isso ao uso do meu silicone. Então, se você já tem alguém na família que tem algum problema autoimune, liga aí o alerta, porque existe sim uma possibilidade de acontecer com você. Você ter herdado geneticamente essa possibilidade de também o silicone servir como um gatilho para disparar essas doenças autoimunes, que foi o que aconteceu comigo. Então, não quer dizer que você vai colocar o silicone, que você vai adquirir doenças autoimunes. Mas elas podem ser adquiridas através do silicone por um gatilho, que você já tinha uma predisposição. A gente não tem como saber, a não ser que você vá investigar aí na sua família. E os médicos muitas vezes não falam isso pra você. Ou o seu próprio organismo disparar ali após o implante do silicone. Ele entende que é um corpo estranho, ele vai combater e acaba gerando ali problemas no seu sistema imunológico, trazendo esse tipo de doença aí pra você. Então, a síndrome ásia, ela traz vários sintomas, ela tem vários sintomas, como eu já falei pra vocês, a infecção urinária reiterada, problemas de memória, problema na visão, ressecamento na pele, ansiedade, crises de pânico, insônia, fadiga, dores pelo corpo, tremores. Olha, são muitos. Eu vou colocar aqui a foto para vocês olharem, dá o print aí, que eu acho que vai ser de grande valia para que você possa fazer essa análise aí. Dá uma olhada agora nessa foto. Viu aí? São muitos, né? Eu tinha quase todos esses sintomas que eu pontuei aí pra vocês. Uma das grandes considerações e foi uma das grandes dúvidas que me perguntaram era como que fica quando você remove a prótese. Também era uma preocupação. Eu não sabia como que ficaria, porque como eu falei pra vocês, eu não tinha pele quando eu coloquei a minha primeira prótese. Eu era bem retinha mesmo, assim, sabe? Não tinha peito nenhum. E eu disse, pronto, eu botei o silicone, a pele cresceu e agora que eu tirar vai ficar aquele negócio murcho, caído, sabe? E aquilo me incomodava. Mas diante da minha situação de saúde, do meu agravamento, aquilo se tornou fichinha, assim. E eu passei a dar um valor irrisório àquela situação, baseado nas dores que eu estava passando. E aí, como eu falei pra vocês, lembra que no primeiro vídeo eu pontuei pra vocês que eu sentia dores pelo corpo, que o meu limiar de dor tava quase zero, que eu não aguentava que o vento batesse em mim. O médico achou mais conveniente eu não fazer a sustentação. Eu só remover, deixar do jeito que era pra ficar e futuramente eu pensaria na possibilidade de fazer esses ajustes. Faz 30 dias que eu fiz minha cirurgia. Hoje faz acho que 35 dias que eu fiz minha cirurgia. E eu vou mostrar pra vocês como ficou. Mas o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Eu não acreditava na doença do silicone antes de investigar e sentir exatamente na pele tudo que as mulheres falavam. Eu também não acreditava que quando a gente removia o silicone, a melhora era quase que imediata. Eu entrei pra fazer minha cirurgia, meninas, com muita dor. Muita dor. Era 3 horas da tarde. Minha cirurgia foi muito rápida. Às 7 horas da noite eu estava de pé, indo ao banheiro, andando pelo quarto. No outro dia eu não sentia mais absolutamente nada. Hoje o que eu tenho são sequelas psicológicas das dores, das medicações que eu preciso tomar até hoje. As minhas doenças autoimunes, elas não regrediram, mas daqui a 6 meses eu vou refazer os exames para ver como que elas ficaram, se elas regrediram, se elas sumiram, para eu entender realmente o que aconteceu ali. Mas as dores, que era o que me incapacitava, elas sumiram com menos de 24 horas. Então eu voltei a ter uma vida normal, sem sentir dor praticamente no outro dia. O que eu queria dizer para vocês também é que a minha prótese, em todos os exames, ela constava como intacta. Não tinha problema nenhum na minha prótese. E essa era uma grande preocupação que eu tinha quando eu fui fazer a escolha da marca da minha prótese. Então eu peguei uma marca que ela me garantiu que se ela rompesse, ela ficaria intacta.
Eu peguei uma marca que tinha um chip onde eu conseguia rastrear o dia, a série. E quando eu fui fazer a minha cirurgia, foi um terror tirar aquela prótese de dentro de mim. Ela parecia um slime. Eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo direitinho. Mas ela estava deformada dentro de mim. Então, a garantia que a marca me deu de que ela não ia romper, a garantia de que a marca me deu que se ela rompesse, ela ficaria intacta, caiu por terra. E ali, naquele momento, o médico que fez a minha cirurgia, ele foi muito claro. Ele falou, olha, todo o silicone, ele ultrapassou aquele couro, vamos dizer assim, aquela pele que envolve ali o silicone. Ele ultrapassou e ele entrou em todos na sua corrente, sistema linfático, através dos linfonodos, e eu estava como se fosse com uma inflamação generalizada. Por isso que eu sentia dores nas articulações, eu sentia dores por todo o corpo, e ali existia uma grande possibilidade de eu partir por conta da infecção e da inflamação que o meu organismo estava. Então fiquem de olho. Caso vocês façam o exame e diz que a prótese está intacta, que tá tudo bem, mas você tá sentindo que algo não está legal, se você tá sentindo que coisas... Gente, eu nunca tive nenhum problema autoimune. Eu tive 2 gestações, eu não senti absolutamente nada, eu sempre fui uma mulher saudável. E depois que eu botei o silicone, minha vida passou a se tornar um filme de terror. E o que é pior é você ser desacreditada pelas pessoas. Você falar que você tá sofrendo, você falar que você tá sentindo dor e pelo fato de não aparecer nenhum exame, você não ter nenhuma doença diagnosticada ali, as pessoas desacreditarem do que você tá sentindo. As pessoas duvidarem de você e botarem em xeque a realidade daquilo que você tá pensando, que você tá sentindo. Então, quando eu removi a prótese, a minha prótese, ela estava um bagaço, ela parecia um slime. E todo aquele silicone espalhou pelo meu corpo. Esse era o recado que eu queria dar pra vocês. Que nem sempre, quando a prótese estiver intacta, não existe substâncias. Que existem muitas substâncias pesadas ali dentro da prótese. E elas vão passando pelo seu corpo. E era exatamente por isso que eu tava sentindo todos aqueles sintomas. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha prótese. O meu sonho era poder tirar a prótese e postar aquela foto, sabe? Segurando assim, como se fosse um milagre mesmo, a salvação. E eu não tive essa oportunidade de mostrar as minhas próteses, porque elas realmente estavam destruídas. Aquela pele que estava em volta ali do meu silicone, é muito importante que caso você decida fazer o explante, você peça para que seu médico faça o explante em bloco. O que é isso? É remover a prótese do silicone com a pele ainda em volta dela, com a pelezinha ainda intacta ali, para que ele não abra aquela pele e aquele silicone passe e transborde para dentro do seu organismo. Então tira, faz um explante em bloco e fora do seu organismo abre e remove ali aquela prótese. Foi o que aconteceu comigo. E quando eu encaminhei aquela pele para a biópsia, que a gente tem que encaminhar, existiam pontos de inflamação ali dentro daquela pele e que já estavam realmente passando para o meu corpo. Daí vocês entendem que muitos médicos, eles se negam a trazer essa clareza, a trazer essa informação e falam, não tem perigo de passar, não tem contato com o seu corpo, o silicone tá lá durinho, ele não passa, mas ele sua, ele diminui. Muitas vezes nos exames não consta que a prótese está rompida, que foi o meu caso pela 2ª vez. Então, na minha primeira rejeição, já era para o médico ter falado que existia essa possibilidade. Não fui informada. Olha, vocês têm noção, né? E são pessoas muito conceituadas, mas às vezes a informação e ali no corre-corre, essas informações acabam passando despercebido. Mas é muito importante que vocês tenham sim esse controle. Hoje eu tenho o controle da marca, da série, do que me prometeram, do que eu comprei, para que eu possa tomar as providências legais com relação ao que aconteceu comigo e poderia ter acarretado problemas ainda maiores com relação à minha saúde e o desenvolver aqui da minha família. Vou mostrar para vocês como a minha prótese ficou, para que vocês tenham uma noção do que ela estava fazendo aqui dentro do meu corpo. Meninas, precisei botar as luvas aqui, porque a gente fica com dificuldade de pegar nas próteses. Essas daqui são as minhas próteses maravilhosas, intactas, como eu comprei, me prometeram que ela ficaria,
né, durinha, redondinha, caso ela partisse. Mas, enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês a pele. Vocês conseguem ver aqui, ó, a pele, aqui, ó, a capa da prótese soltando. E essa prótese aqui, deixa eu puxar aqui pra vocês. Ó, se a gente tem dificuldade de puxar. Ó, você tá entendendo? Olha só. Essa prótese aqui tem um chipzinho aqui dentro. Vocês estão vendo, ó? Esse tracinho bem aqui assim, ó. Me prometeram que caso ela rompesse, ela ficaria bem durinha. Bem durinha, que era pra ser, né? Mas vocês estão vendo aqui como que ela tá. Aqui são as duas próteses. Olha só, gente. Vocês têm noção disso aqui? Tem noção disso aqui que tava dentro do meu corpo? E no exame, meu Deus, constava, olha só, que ela estava intacta. Intacta, perfeita. Ó, tá vendo? A gente precisa usar luva, porque senão a gente não consegue mexer. Aqui, meninas, ó, é a pele dela, solta, ó. Tá vendo? A outra tá do mesmo jeito. Vou pegar aqui também pra vocês olharem. Quem disse que eu consigo pegar? Quem disse que eu consigo pegar e puxar esses troços daqui de dentro? Tem noção? Deixa eu tentar puxar aqui pra mostrar pra vocês. Não dá. Olha só a situação. Isso aqui tava dentro do meu corpo. Esse daqui foi a prótese que me prometeram que ela não ia romper. E que se rompesse, ela ficaria durinha. Que o silicone não iria pro meu corpo. Vocês têm noção? Olha só a luva. Olha só. Agora, isso daqui tava em contato com a pele que eu falei pra vocês. E que eles dizem que não passa pro meu corpo. Só que eu estava com o meu corpo todo inflamado de silicone. Vocês têm noção? E isso daqui me gerou muitas doenças. Isso daqui me gerou um problema psicológico que pra eu voltar atrás, né, para que eu possa regredir, para que eu possa ter uma vida normal, eu tenho consciência de que vai levar tempo. Eu ainda tomo remédios controlados, porque as doenças autoimunes, elas apareceram e elas ainda não foram embora. Como eu falei, as dores permaneceram, mas elas não foram embora. E é muito importante que vocês tenham esse cuidado. É muito importante que vocês investiguem na família de vocês. É muito importante que vocês conversem com o médico sobre a possibilidade de vocês terem uma doença autoimune. Escolham a prótese adequada. Porque mesmo tendo todos esses cuidados, eu ainda passei por tudo isso. Como eu falei pra vocês, eu não fiz a sustentação agora na segunda vez. E eu vou mostrar pra vocês, que eu sei que é uma curiosidade que muitas mulheres têm. Marília, e agora, como é que fica? Fica muito caído? Fica murcho? Fica pequeno? Fica o quê? Eu digo, fica maravilhoso diante de todo o sofrimento que aquele silicone causava. Não tem autoestima, não tem peito, não tem nada que compense a dor que você sente e os sintomas que a sindromiásia proporciona pra gente. Eu vou mostrar pra vocês agora a foto de como o meu peito ficou, porque se essa for a sua dúvida e a sua preocupação com relação a fazer o explante, amiga, confia que vai dar certo e que vale a pena. Vou mostrar agora pra você. Meninas, eu vou mostrar pra vocês como que ficou 30 dias após a cirurgia. Na cirurgia, a minha cirurgia foi bem rápida, eu tive uma recuperação muito boa, mas por conta da situação da prótese, eu precisei ficar com dreno, passei 7 dias com dreno, mas depois tirei, ficou tudo bem. E eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou após 35 dias que eu fiz o explante. Deixa eu descer aqui um pouquinho para que vocês possam ver. Vou mostrar pra vocês. Esse é o resultado. A diferença a gente percebe mais se olhar ao lado, de lado, porque aqui ele tem aquela parte mais altinha que o silicone traz, aquela coisa mais redondinha. Mas esse daqui foi o resultado. Deixa eu mostrar pra vocês assim. Você percebe que ele não tá tão empinadinho como era quando colocou o silicone. Mas você também percebe que ele não tá reto como eu era antes de colocar o silicone. Colocou um sutiãzinho, ó, assim, de enchimento. Tá tudo bem, fica tudo certo e tudo vale a pena. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês de alguma forma. Espero ter contribuído.
mas nada, nenhum procedimento estético vale o nosso bem-estar, a nossa paz e a nossa saúde. Então, se você tá sentindo esses sintomas, se tem algo te incomodando, se a sua vida após o implante é diferente, se você deixou de fazer coisas que você fazia de maneira assim repentina, fica de olho, procura o reumatologista, procura seu cirurgião plástico e acompanha antes que seja tarde. No meu caso, quase que eu perdi o tempo do negócio, mas deu tudo certo e graças a Deus as dores passaram e depois eu volto aqui quando eu refizer os exames das doenças autoimunes para contar para vocês se as doenças foram embora igual as dores que eu sentia. Espero ter ajudado vocês e fica de olho, tá?